Então, era nesse capítulo que supostamente a gente ia ver todo o caos que a transmissão do Vegapunk ia fazer, né? Mas não foi ainda, né? Sacanagem. Mas de qualquer forma, esse capítulo foi muito bom também. Então vamos começar aqui. Capítulo 1109, Terminação. E pela primeira vez aqui fazendo esses vídeos, temos uma história de capas. E a gente começa com Onigashima submersa. Eu não lembro muito bem o que aconteceu no final de ano, porque foi tão corrido e a gente não aprendeu tanta coisa que era suposto a gente ter visto, tipo algumas coisas mais sobre Uriuma e tal. Aí por causa disso eu não lembro direito se ela tinha caído na água. Eu acho que não, né? Ela tinha caído perto da capital das flores antes de chegar lá, não era? Mas sei lá, né? Eu não tô me lembrando muito bem agora. Se tiver caído na água, a gente vai começar uma história aqui. Se ela não tiver caído na água, por ela estar aqui, deve ter algum motivo, né? E por causa que essa história de capas acontece em um ano já, que foi literalmente a última saga, já bate o feels bad que a história realmente tá chegando na reta final. Porque isso daqui provavelmente vai explicar alguma coisa e vai ter relação com a Pluton. Então, vocês já estão me entendendo, né? Bora lá. A gente começa logo depois do início da transmissão. E pelo jeito o Vegapunk não planejou muito bem aquilo que estava acontecendo. Porque o mundo ele é conectado por basicamente Dendemushis. E pela tecnologia, eles usam os poderes telepáticos dos bichinhos para transmitir as coisas que eles querem, porque os bichinhos transmitem nessa língua interna, e a tecnologia, provavelmente feita pelo Vegapunk, permite eles a comunicarem como se fossem telefones do nosso mundo, só que ainda não tá num patamar como a internet que a gente conhece, então essa transmissão é limitada pela eficiência das máquinas e dos Dendemushi em si, porque afinal, Punk Records que deveria ser a suposta internet de One Piece, e ela ainda não foi completa. E por causa disso, certos lugares a transmissão pode ser lenta a conectar, mas também os Chagas sugerem que o Vegapunk não comece falando já, porque várias pessoas talvez não estavam esperando aquilo, talvez não, com certeza não estavam esperando aquilo. E é o tempo suficiente para essas mesmas pessoas ligarem a transmissão se elas já não tiverem feito, dando oportunidade ao máximo de pessoas possíveis a escutar. Só que aí o Vegapunk responde o Shaka de uma pergunta válida. Isso vai dar mais oportunidade para que alguém pare e censure a mensagem. E ele pergunta para os outros satellites se alguém tem uma sugestão. E enquanto isso está acontecendo, a gente vê que todos os navios da marinha estão escutando aquilo. E eles não estão entendendo de onde aquilo tá vindo. E que todos os Dendemushi estão respondendo aquilo e emitindo aquela mensagem. Aí um dos satélites sugere que eles peguem emprestado a linha da marinha. Porque com a linha da marinha eles podem transmitir para literalmente o mundo inteiro. E por ser uma linha prioritária, é mais difícil, talvez até impossível, de alguém parar aquela transmissão. Porque provavelmente é a mesma linha que quando o governo mundial quer fazer alguma merda ali, que o mundo inteiro tem que saber. Tipo a hora do Brasil, tá ligado? E a gente vê ali os navios todos assustados com o que tá acontecendo. Os comandantes tentam ordenar para que eles parem com aquela transmissão, só que eles não conseguem. E aí a gente vê um shot logo depois que o Luffy parou o Saturn e o Kizaru. E parece que ele tá escutando toda a transmissão também e tá tentando entender o que tá acontecendo. Enquanto o Vegapunk tá comprando tempo até que todo mundo sintonize na transmissão. A gente vê um shot do Saturn com a mão do Luffy na cabeça e ele tá bem preocupado com o que será que o Vegapunk tem planejado. Aí o Vegapunk sugere que eles esperem 1 hora. Só que aí algum satélite responde que 1 hora é absurdo, né? Em um tempo de 1 hora, mesmo que seja uma linha prioritária ou alguma coisa assim, alguém vai conseguir parar a transmissão por outros métodos. E aí a gente vê um shot que o grupo da Nami tá escutando a mensagem também. Agora a gente corta pros marinheiros lutando com os gigantes que tão nem aí, só tão lutando felizão ali. E por causa do que eu acabei de falar, os satélites e o Vegapunk decidem que o intervalo para esperar todo mundo se preparar vai ser de 10 minutos. Só que nesse momento a gente vê o Sanji e o Vegapunk. O Sanji também tá escutando aquilo e ele tá confuso, essa é a voz do Vegapunk, só que o Vegapunk tá na frente dele. E pela carinha dele, ele talvez já morreu. E a transmissão começa, pessoas do mundo, só que a gente não escuta o que ela começou a falar, que a gente corta pro Saturn. Só que a gente não vê na perspectiva dele, a gente vai lá pra Maria Joa e lá todo mundo também tá confuso, que transmissão é aquela que tava acontecendo e qual é o significado daquilo. E a gente vê alguém falando com o Saturn que não tá lá.
e perguntando se ele lidou com o Vegapunk. E aí a gente vê que quem tá falando é os Gorosei, e do jeito que a gente tá vendo aqui, eles têm alguma ligação telepática entre eles mesmo. E o Saturn responde que o Kizaru deu o tiro final nele, e que ele mesmo viu aquilo, e que o Vegapunk já deveria estar morto. Então os Gorosei já assumem que aquela mensagem foi basicamente ligada depois de um trigger com a morte do Vegapunk, confirmando o que a gente já estava pensando que seria, que talvez realmente o Vegapunk teria morrido nos braços do Sanji. E os Gorosei continuam conversando, e eles chegam na conclusão que aquela transmissão tá vindo de Labo Stratum em Egghead e não em qualquer outro polo por aí, talvez porque é o lugar que tem mais poder de tecnologia para fazer aquilo. Só que eles estão no impasse, porque aquele lugar ainda tem aquele force field em volta, protegendo tudo. O mesmo que a Lilith e o Brook estão preocupados que o Sunny vai voar e ser destruído. E provavelmente porque o Kizaru tá fora de comissão, pelo menos no momento, ninguém vai conseguir entrar lá, por enquanto. E aí a gente volta pra transmissão, e o Stella tá perguntando o que a gente faz durante 9 minutos e meio. O Shaka responde que eles poderiam estar inventando alguma coisa, tem bastante coisa pra fazer. E o Pitágoras chega ali, ó, alguém quer café? E nessa transmissão a gente vê a reação ao redor do mundo. Primeiro a gente vai pra Dressrosa, e todo mundo já tá teorizando o que pode ser aquilo. Se é o Vegapunk tentando falar pro mundo inteiro, deve ser uma coisa bem importante. E eles estão correndo ali pra tentar colocar um Dedemushi visual pra transmitir uma tela grande, e a gente vê ali que esse Dedemushi é gigante, é maior que as pessoas, né? Ainda em Dressrosa a gente vai pra outro lugar, e a gente vê a Rebecca, o Leo e o Kyros, e a transmissão tá lá no fundo numa TVzinha com o Dedemushi gigante, e como o Leo confia em todo mundo, ele pergunta a Rebecca, esse Vegapunk aí não é aquele cara que o Ruffy Lando sequestrou? O que tá rolando? Aí ela responde, e pela pose dela, é provável que ela tava treinando com o Kyros, que é bem legal de ver, e ela responde o Leo que não é pra ele ficar confiando em todas as coisas que colocam o Luffy de uma maneira ruim. Então a gente corta pra Fuchsia Village, lá no East Blue, a ilha natal do Luffy. E o pessoal também já tá escutando tudo, porque como é uma ilha lá no East Blue, em uma vilinha daquela não tem um Dedemushi visual. Aí alguém pergunta ao prefeito se ele vai arranjar um pra eles. Aí ele responde, e quem vai pagar por ele? E ele lembra uma coisa importante que a gente não fala muito em One Piece. Ele ressalta que o Dedemushi é uma coisa viva, e ele tem que crescer, ele tem que comer, ele tem que fazer as coisas que um bicho faz. E que aquilo, principalmente pra um Dedemushi visual que a gente já viu que é gigantesco, não vai ser barato. Por uma ilha pequena daquela ali, talvez seja impossível. Então apenas áudio já deve ser o suficiente. E a gente vê até um Dedemushi ali na mão de um dos villagers, que tava achando que ia ser só mais notícia falando mal do Luffy. E o cachorrinho dá impressão. E o cachorrinho parece o Chuchu lá de Orange Town, mas eu acho que não é, né? Não faz muito sentido. Então a gente corta pra Water 7, e é interessante como é que o Oda tem uma organização incrível em fazer o One Piece. Water 7, que é do outro lado do mundo, em Paradise, tá de noite, teve essa atenção ao detalhe, porque era muito fácil fazer todo mundo tá de dia e que ninguém ia perceber, mas o Oda e seus ajudantes aí lembraram que por causa que o Water 7 é literalmente do outro lado do mundo, aquilo não faria sentido. E aí a gente vê o Iceberg acabando de acordar. E finalmente a gente vê quem que ganhou no concurso de secretárias dele, que a gente viu uma vez lá atrás em uma coisinha de capas. E o nome dela é Ariche, ou dependendo da tradução que você vê, é Alice. Essas paradas de nome é sempre bem difícil de entender qual que era a intenção do Oda. Mas enfim, ela é uma menina gênio, ela é pequenininha mesmo, é tipo trabalho infantil, mas enfim. E o Iceberg pede pra ela pra preparar tudo e colocar a mensagem em várias telas. E ela já responde prontamente que já tá tudo pronto, que já tá rolando no quarto do lado, e que telas foram colocadas em todas as docas, mesmo que seja à noite, todo mundo da cidade já foi notificado, que é algo importante a se assistir. E agora a gente corta lá pro naviozinho voador do Morgans, o World Economic Journal. E os jornalistas ali já percebem que aquilo tá sendo enviado por frequências da marinha, mas elas não tão codificadas, que é muito estranho. Porque afinal é uma linha militar, ela não pode ser escutada por outras pessoas, normalmente pelo menos, né? A Vivi fica preocupada com o Luffy, só que o Morgans já xinga ela ali falando não seja besta. Olha lá, esse não é o mesmo horário de Egghead. Isso aí
provavelmente foi gravado anteriormente, principalmente por causa que depois do Buster Call, a ilha inteira já devia estar no mínimo cheia de fogo. Agora a gente corta para outros lugares que eu acho que são aleatórios, que eu não me lembro bem se eles já apareceram antes, mas eu acho que pelo menos o North Blue e o South Blue, eu tenho a impressão que a gente viu alguns capítulos atrás com alguma notícia do Vegapunk, né? Mas enfim, não tem nenhum personagem que a gente reconheça aqui, pelo menos não que eu perceba. E como todos respeitam muito ele por ter trago a luz ao mundo, a tecnologia àquele lugar, também começam a teorizar o que poderia ser tão importante assim para ele fazer aquela transmissão. Agora a gente vai para Kamabaka, onde os revolucionários estão. E eles estão vendo ali o Vegapunk discutindo com os outros satélites. Ah, vai demorar só 10 minutos para fazer o café. Mas 10 minutos então não vai dar para eu tomar o café. Aí o Pythagoras termina de fazer as contas dele e eles têm tempo suficiente para falar o que eles precisam, porque alguém conseguir interferir é bem improvável. O Ivankov fica preocupado o que o Vegapunk tá fazendo e, mais importante, como é que ele conseguiu cortar a cabeça dele, porque provavelmente a única vez que ele viu ele em pessoa, ele ainda tinha aquele cabeção de saco escrotal. E o resto dos revolucionários também estão todos impressionados. A gente tem uma fala ali que não dá pra entender se tá vindo da Koala ou do Lindbergh. Se tiver vindo do Lindbergh é meio estranho, porque ele é todo o personagem científico dos revolucionários e ele não conheceria o Vegapunk, mas eu imagino que é da Koala. E ela tá impressionada que aquele ali que é o Vegapunk, que provavelmente ela nunca viu ele antes. E o Morley tá impressionado que realmente o Vegapunk é uma pessoa de fazer uma coisa dessa ali no meio de uma crise. O Dragon já lembra de uma coisa que o Shaka falou com ele, que ele já estava prevendo que o Vegapunk ia morrer bem em breve. E agora a gente volta para Egghead. E o Ruffy percebeu que nenhum soco dá dano no Saturn por algum motivo. Só que agora é a vez dele e do Kizaru contra-atacar. O Kizaru solta o laser pelos olhos e o Saturn tenta acertar o Ruffy com a patinha pontuda dele. Só que eles erram, o Ruffy consegue desviar a tempo. E como o Ruffy tá segurando os dois, ele tem uma ideia. Porque o Ruffy não vai deixar aqueles dois escaparem, porque os amigos dele ainda não fugiram da ilha, e o Ruffy já se prepara. Gomu Gomu no Booming Down Symbol. E ele traz o Kizaru e o Saturn de encontro no meio das palmas dele, que é muito foda. A gente vê ali aquela massa preta do Saturn explodindo pelos dedos do Ruffy, e aquilo gera um impacto bem grande. Quando o Ruffy tira as mãos de contato, os dois viraram basicamente uma folhinha de papel. E o Ruffy chega, ó, pizzaiolo, mamma mia, pizzaria. E começa a rodar os dois como se fosse uma pizza. E que já que o Saturn não sofre nenhum dano, é só mandar ele longe. E o Ruffy manda os dois como se fosse frisbee. Tá lá os marinheiros surpresos, tipo, o que tá vindo ali? E do nada um deles colide com o navio até balança com o impacto. O Ruffy tá só rindo. Só que um dos frisbee começa a voltar, e é o frisbee do Saturn. O Ruffy fica impressionado que até os olhinhos da cabeça dele saem, e ele já fica nervoso que, caramba, cara, você não fica no chão de jeito nenhum, que merda. A gente vê aí uns pedacinhos do que aconteceu com o Kizaru lá no navio. E o Ruffy foi até bem generoso de mandar ele num navio, porque ele poderia muito bem ter tacado ele na água de uma vez, né? Mas a gente vê que o Kizaru tá no chão com o braço na frente da cabeça e respirando forte. A gente então volta pro Saturn vindo rodandinho, só que a gente escuta o que ele tá conversando com os outros. Não tem tempo, Saturn. A gente não pode deixar o Vegapunk falar livremente. Enquanto aquilo tá começando a acontecer, a gente tem um pequeno corte ali pros gigantes levando a Atlas, a Bonnie, o Frank e o Kuma pro navio deles. Só que rapidão a gente volta pro Saturn. E o Saturn conversa com os outros Gorosei. Eu vou começar a summoná-los. Então um raio, como se fosse uma tinta negra, cai sobre Egghead. Os marinheiros nunca viram aquilo antes, aquilo é um trovão preto. Então a gente vê um shot mega aterrorizador e até meio apocalíptico do Saturn no meio, com 4 círculos demoníacos aparecendo nos impactos daqueles raios extremamente densos. O Ruffy fica impressionado, só que aí a gente vê um shotzinho do Sanji e do Vegapunk vendo aquilo. E pra quem não entendeu o que tá acontecendo, o Sanji te ajuda. É a mesma coisa que aconteceu quando o Saturn apareceu. Sem capítulo na semana que vem. Cara, que merda que vai acontecer agora, velho. Essa saga tá basicamente, tipo assim,
fudeu, os Mugiwara nunca vão conseguir sair dali. Pra depois, fudeu, os Mugiwara vão conseguir sair dali. Pra depois de novo, não tem como eles sair dali. Que cara, vai aparecer os 5 Gorosei num lugar só, mano. Eles não vão ser divididos que nem os Yonkou pra uma saga cada um. Eles vão aparecer assim logo de cara. Cara, que absurdo, mano. A gente tá vendo muito a história acontecendo aqui agora. Vocês não têm ideia de quanto que isso é importante. Mas, se você não acompanha o meu canal normal, a gente se vê daqui a algumas semanas. E eu imagino que dessa vez o próximo capítulo vai ser uma das coisas mais importantes dessa história inteira. Até lá.